Por isso foram tão importantes para ele quanto a própria vida. Darby só aproveitou as duas experiências porque as analisou e tirou delas uma lição. E quanto ao indivíduo que não tem tempo nem inclinação para estudar o fracasso e buscar o conhecimento que pode levá-lo ao sucesso, onde e como aprenderá a arte de converter a derrota em degraus para a oportunidade? Este livro foi escrito em resposta a essas perguntas e às suas ponderações sobre as singularidades da vida. Ele inclui a descrição de 13 princípios, mas lembre-se, as respostas que você procura podem ser encontradas na sua própria mente, por meio de uma ideia, de um plano ou de um propósito que pode brotar a qualquer momento durante a leitura. Uma boa ideia é tudo de que se precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro encerram o que há de melhor e mais prático no que diz respeito aos caminhos e meios para criar ideias úteis. Antes de prosseguir na abordagem da descrição desses princípios, acredito que você tenha direito a receber esta importante indicação. A riqueza, quando chega, vem tão rapidamente e com tal abundância que nos perguntamos onde se escondia durante os tempos difíceis. Essa é uma declaração espantosa, ainda mais se levarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem para aqueles que trabalham arduamente e por muito tempo. Quando começar a pensar e enriquecer, você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. O importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza. Passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil histórias, porque eu também queria saber, abre aspas, como as pessoas enriquecem, fecha aspas. Sem essa pesquisa, este livro não existiria. Agora, preste atenção a este fato. Nos Estados Unidos, a depressão econômica começou em 1929 e continuou em um tempo recorde de destruição, até pouco depois de Roosevelt assumir a presidência. Então, foi declinando até acabar. Da mesma forma que, no teatro, o eletricista aumenta as luzes gradualmente até que a escuridão se transforme em luz, o medo na cabeça das pessoas foi desaparecendo até transformar-se em fé. Observe atentamente, tão logo você domine os princípios desta filosofia e comece a seguir as instruções para aplicá-los, a sua posição financeira vai melhorar e tudo o que tocar se transformará em mais um recurso para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum! Uma das principais fraquezas da humanidade é sua usual identificação com a palavra, entre parênteses, impossível. Conhecem-se todas as regras que não dão certo. Conhecem-se todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que querem conhecer as regras seguidas pelas pessoas bem-sucedidas e para aqueles que estão dispostos a apostar tudo nelas. Há muitos anos, comprei um ótimo dicionário. A primeira coisa que fiz foi procurar nele a palavra, entre parênteses, impossível, para cuidadosamente recortá-la e jogá-la fora. Não é má ideia você fazer o mesmo. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. O fracasso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aqueles que buscam aprender a arte de trocar em sua mente a consciência do fracasso pela consciência do sucesso.
Outra fraqueza encontrada frequentemente nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos pelas próprias opiniões e crenças. Talvez alguns, ao lerem essas palavras, ainda não acreditem que alguém possa pensar e enriquecer. Eles não conseguem pensar em termos de riqueza, porque seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. Esses indivíduos desafortunados fazem-me lembrar um proeminente chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado nos padrões norte-americanos e começou a frequentar a Universidade de Chicago. Um dia, o reitor Harper encontrou o jovem oriental no campus e, parando para conversar com ele por alguns minutos, perguntou-lhe o que mais o havia impressionado no povo norte-americano. O formato dos olhos. Vocês têm os olhos estranhamente inclinados. O que dizemos nós, ocidentais, a respeito dos chineses? Nós nos recusamos a crer no que não entendemos. Tolamente acreditamos que as nossas limitações são a exata medida das limitações. Naturalmente, diremos que os olhos do outro estão, abre aspas, fora da linha de inclinação, fecha aspas, se não forem iguais aos nossos. Milhões de pessoas apreciam as realizações de Henry Ford e o invejam por sua grande fortuna, ou sua sorte, ou seu gênio, ou seja lá a que atribuam sua riqueza. Talvez uma entre 100.000 pessoas saiba o segredo de seu sucesso, porém os que o sabem são muito discretos ou preferem não comentar, em razão da sua simplicidade. Um exemplo explica perfeitamente o, entre aspas, segredo. Há muitos anos, quando Ford decidiu produzir o hoje famoso motor V8, escolheu construir uma máquina com o modelo inteiro de 8 cilindros num só bloco e instruiu seus engenheiros a elaborarem o design do projeto. O modelo foi desenhado, mas todos os engenheiros, sem exceção, consideravam simplesmente impossível moldar um motor monobloco de 8 cilindros movido a gasolina. Ford insistiu: deem um jeito. Mas é impossível, responderam os engenheiros. Pois insistam e continuem a trabalhar até conseguir. Levem o tempo que for preciso, ordenou Ford. Os engenheiros não tiveram outro jeito, a não ser atender às ordens do chefe, já que pretendiam permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e nada aconteceu. Outros 6 meses se foram e nada ainda. Os engenheiros tentaram todas as soluções imagináveis para seguirem as ordens, mas nada funcionava. Entre aspas, impossível. Ao fim de 1 ano, Ford se reuniu com os engenheiros e novamente foi informado de que não haviam encontrado meios de cumprir as ordens. Não parem, disse Ford. Eu quero e vou conseguir. Eles fizeram o que o chefe mandou e, de repente, como num passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford venceu mais uma vez. Talvez o relato não contenha todos os detalhes da história, mas, no geral, foi isso mesmo que aconteceu. Você que deseja pensar e enriquecer, deduza o segredo dos milhões de Fords, se puder. Não é preciso procurar muito longe. Henry Ford foi bem-sucedido porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber o que se quer. Lembre-se dessa história de Ford, enquanto lê o resto do livro e marque as linhas onde o segredo dessa façanha estupenda é descrito. Se fizer isso, se conseguir apontar os princípios que fizeram de Henry Ford um homem rico, você poderá igualar suas realizações em qualquer setor a que se dedique.